E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade, agora nós vamos falar ainda do campo elétrico, só que agora parte 2. Então, vamos começar lá? Então, aí os professores, Vitor, intérprete, né? Décio, Daisy e professor Mac. Campo elétrico, parte 2. Nós já havíamos falado antes, né, de como calcular para onde aponta o campo e a força, questão de vetorialmente. Agora nós vamos falar melhor das linhas de força, tá? Que eu já tinha comentado, agora você vai entender melhor. Campo elétrico uniforme, o que é isso? É quando todas as linhas apontam para a mesma direção. Efeito das pontas, vocês vão entender que, eu já comentei no para-raio, vocês vão entender que a ponta ela acumula mais cargas, é mais fácil dar uma descarga elétrica ou receber uma descarga elétrica. Blindagem eletrostática, equilíbrio de condutores. Então vamos lá. Habilidade: representar as linhas de força do campo elétrico, seja ele uniforme ou não. Identificar as características de um campo elétrico uniforme, aplicando-as na resolução de situações de problema, que eu tenho que saber, lembra? A direção. A direção é a questão do sinal das cargas. Porque um caminhão-tanque tem a forma arredondada? Aí você vai pensar, poxa, mas sei lá, será que é mais fácil fazer ele cilíndrico? É mais fácil? Não, tudo tem uma explicação. Porque um caminhão desse tamanho, ele sofre atrito com o ar, com outras situações, o sol mesmo incidindo ali aquece. Então ele tem esse formato exatamente pela questão de acúmulo de cargas. Então, durante a aula você vai entender por que ele é feito dessa forma. Vamos continuar? Então, você olha bem aí que esse é um caminhão-tanque, né? Geralmente transporta gasolina, álcool, diesel e assim por diante. Bom, um pouco mais de história. Quando eu olho isso aqui, eu já lembro do professor Décio na hora. No início do século XIX, entretanto, reviveu-se o conceito de atmosfera, que rodeava os objetos. Olha só, mesmo que dentro de um contexto bastante diferente daquele do século XVII. Em meados do citado século XIX, contudo, a ideia de atmosfera foi superada por um novo e poderoso conceito adotado por Faraday, né? Michael Faraday, para descrever as interações eletromagnéticas, o conceito de linhas de força. Então agora você vai entender como lógico, isso aqui é uma representação, não é que seja exatamente. Pode ver? Pode. Agora para onde aponta é uma convenção. Então as linhas de força. As contribuições de Faraday para o eletromagnetismo começaram em 1821, quando o editor da revista Annals of Philosophy, né, solicitou-lhe que escrevesse um resumo sobre as experiências e teorias eletromagnéticas aqui tem dois que tinham aparecido no ano anterior, como consequência dos trabalhos de Hans Ørsted em 1777 a 1851, né, ele viveu, e outros. Não demorou muito para Faraday perceber que não poderia só relatar o que existia e passou a fazer suas próprias experiências, lógico, evoluiu, né? Então, o que acontece, gente? Quando uma pessoa está escrevendo algo, ele tem que pesquisar, ele tem que correr atrás. Já existe a revisão bibliográfica, todo um conteúdo antes, um conceito, todo um estudo. Você pega. Mas o que ele viu aí? Uma oportunidade de aumentar seu conhecimento e aplicar o seu conhecimento. E assim evoluir naquele ramo, né? Então ele pensou, poxa, eu mesmo posso fazer e chegar a teorias novas, né? Então foi isso que ele fez. Vamos lá? Então, continuando aí. No curso destas suas experiências, após observar figuras de limalhas de ferro produzidas por um ímã colocado sobre a folha de papel ou lâmina de vidro. Então, olha aqui, ó, a visualização das linhas de força através de limalha de ferro, espalhadas sobre uma folha de papel, tendo uma barra imantada sobre a mesma.
Olha só, figuras semelhantes já haviam sido observadas na época medieval por Pierre de Maricourt. Então, olha só, gente, se vocês quiserem fazer esse experimento, vocês conseguem. Ou você faz, tem aqueles acrílicos, né? Alguns são mais fininhos, ou um plástico, ou uma folha de papel. O que você faz? Você pega um ímã desses de caixa de som mesmo, se você conseguir um de barra, o que seja. Importante é, sempre sai de um lado e chega no outro no ímã. Sempre é assim, as linhas, né? Então, quando você coloca, o que é que acontece? Você tem que pegar aquele pozinho de ferro bem fininho e para visualizar melhor ainda, você pode misturar um pouquinho de gelatina nele, deixar ele gelatinoso e colocar bastante limalha. Você vai ver as linhas saindo do ímã. Lógico que você tem que colocar embaixo, porque senão o ímã puxa toda aquela limalha. Tem que ser por baixo de uma superfície, ou um acrílico, ou uma folha de papel mais grossa, uma madeira um pouco mais fina, você consegue fazer isso. E o efeito, ele é muito legal. Aí você pensa, é só com ímã? Não, dá para fazer também com corrente elétrica. Quando você passa uma corrente elétrica, você visualiza, passa uma corrente elétrica no fio, tem uns experimentos, eu tenho até em casa, só que você vê muito pouquinho essas linhas, mas você percebe que a limalha, ela cria linhas bem perfeitinhas, mas você consegue fazer com pilha, fio e uma limalha de ferro. Só que aí geralmente tem que dar uma montada, dar uma estudada, pesquisada, você consegue. Mas para visualizar muito mais fácil, com ímã é muito legal de ver, tá bom? Então vamos continuar lá. Então aqui ele viu as linhas de campo, só que está falando aqui, no caso, né, a limalha de ferro, e você pode fazer com ímã. Faraday passou a visualizar as forças magnéticas, né, e elétricas, que as duas envolve a outra, né, como uma espécie de tubos de borracha ou linhas elásticas que se estendiam no espaço a partir de ímãs ou, olha só o que eu falei, ímãs ou corpos eletrizados e que podiam ser distorcidas, as quais ele denominou linhas de força. Lembra, o campo vai sair ali umas linhas de força da carga positiva e chegar na negativa. Como essas linhas deveriam preencher o espaço vazio, este passava a constituir-se em um campo de força. Foi falado, né? O campo que é gerado ao redor em todas as direções da carga, tá? As linhas de força são a representação geométrica, desenho, né? Convencionada. E quando fala convencionada, é que eles acham, vamos convencionar. Positivo sai, negativo chega. Convencionou e ficou. Para indicar a presença de campos elétricos, sendo representadas por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico resultante em cada ponto. Logo, jamais se cruzam, né? As linhas não podem se cruzar. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico, de modo que para campos gerados por cargas positivas, as linhas de força são divergentes, estão saindo, sentido de afastamento. E campos gerados por cargas elétricas negativas são representadas por linhas de forças convergentes, sentido de aproximação. Então, aqui o desenho. Aí você pensa, mas por quê? Gente, quando é convenção, é tipo assim, ele não sabe se sai da positiva e chega na negativa, mas ele vai dar um sentido melhor para visualizar. O que acontece? Ele não sabe necessariamente de qual sai, mas ele sabe, por exemplo, quando ele alinha um ímã. Tem corrente elétrica, que se você colocar uma bússola, quando passa a corrente elétrica no fio, ele mexe o sentido da bússola. Só que se você for dizer, as linhas de campo, por que é assim? Não dá para dizer por quê, porque ela é invisível, você só observa na limalha de ferro. Mas ele sabe que tem que sair de uma e chegar na outra. Por quê? Quando pega duas iguais, elas nunca chegam. Ou elas só saem, ou elas só chegam, mas nunca vai conseguir sair e chegar quando tem o mesmo sinal. Então, quando falar foi convencionado, significa que eles acharam uma ideia boa deixar daquela forma e todo mundo usar do mesmo jeito. Por exemplo, o sistema internacional.
convencionou usar o sistema internacional para ajudar, até no comércio mundial, né? Todo mundo usando a mesma unidade, beleza? Então vamos continuar. Então olha só, lembra, positivo sai, negativo chega. Bom, então aqui uma representação bem legal, quando eu tenho duas cargas iguais, sinais iguais, e duas cargas de sinais diferentes. Aí você, mas se sai, o que acontece? Ó, ela não consegue sair e chegar em outra carga que está saindo. Seria igual se fosse, por exemplo, negativa, porque elas teriam que chegar. Se elas estivessem chegando, como que ela ia conseguir sair de um e chegar no outro? Não dá. Ou só sai nas duas positivas ou só chega nas duas negativas. Quando eu olho a outra, esse aqui não, perceba o seguinte, ó, o sentido está saindo da positiva e chegando na negativa. Essas que não aparecem é porque elas fazem uma curva muito grande e quanto mais próximo, mais ela vai fazer essa curva aí. Mas percebam que aqui no meio ele é quase reto, ó. Olha só, está quase retinho. Aí você vai entender quando é uma barra, duas barras, aí você consegue fazer o campo uniforme. Em duas cargas, não. Chega próximo, mas não é uniforme. Então, beleza? Positivo sai, negativo chega. Isso aqui é importante. Campo elétrico uniforme. O que acontece? É quando ele aponta, ó, uniforme é isso aqui, já vou mostrando. Sai da positiva e chega na negativa. Por quê? Está saindo e chegando. Só que na borda dele, o que acontece? Acontece mais ou menos isso aqui, ó. Só que aqui não vai aparecer, não está aparecendo. Mas na borda ele já começa a fazer curva, tá? Opa, aqui não está legal. Aí, já vai fazendo curva. Mas no interior vai ser opa, deixa eu só apagar aqui. Vai ser uniforme. Vai sair do positivo e chegar no negativo retinho. Então vamos lá. Dizemos que um campo elétrico é uniforme em uma região do espaço, quando suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas. Vamos lá, paralela, uma do ladinho da outra, tá vendo? E igualmente espaçada. A distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, é a mesma daqui para cá. Então, elas são paralelas e igualmente espaçadas. Beleza? Uma das outras. O que implica que seu vetor campo elétrico nesta região tem em todos os pontos mesma intensidade, direção e sentido. Quando eu falo intensidade, o que acontece? Pessoal, quando eu falo intensidade, já falei para vocês, intensidade é um valor numérico, certo? 40 newtons por coulomb. Beleza, 50 newtons por coulomb. Mas aponta para onde? Aí ele vai falar direção e vai falar sentido. Então, nesse campo uniforme, tem que ter todas as linhas de campo, tem que ter mesma direção, mesmo sentido e intensidade. E todas apontam sempre da positiva para a negativa. Vamos voltar lá? Então, finalizando aí, uma forma comum de se obter um campo elétrico uniforme é utilizar duas placas, né, condutoras planas e iguais. Que aí você consegue, né, fazer o quê? Que saia daqui e chega aqui do outro lado. Então, você tem aí o campo, né, porque tem que sair da positiva e chegar na negativa. Teria as linhas de força? Também. Porque a força é de atração, né? Seria a positiva atraindo a negativa. Bom, se as placas forem postas paralelas aqui, ó, se você perceber, uma do lado da outra, nunca vão se tocar aí. Tendo cargas de mesma intensidade, mas de sinal oposto, o campo elétrico gerado entre elas será uniforme. Então, o que você faz? Você pega duas barras ou duas placas, né? Placas que fala, ela é o quê? Você vai pegar ela bem, pode ser um retângulo, né? Alta, uma porta, por exemplo, seria perfeito. Uma porta aqui e uma porta aqui. Então, no meio dela, o campo ele é
uniforme. Só que toda a placa tem que ter a mesma quantidade, tem que estar bem espaçado. Vocês viram que as cargas elétricas elas se espaçam de uma forma coerente, né? Sempre na mesma distância. Vamos continuar? Então, até agora aí vocês estão vendo a representação, o que é um campo uniforme. Efeito das pontas, o que eu falei para vocês, que aí é essa questão do para-raio e outras coisinhas mais. Há mais de 200 anos, os cientistas observam que um condutor que apresenta em sua superfície uma região pontiaguda dificilmente se mantém eletrizado, pois a carga elétrica fornecida a ele escapa através da ponta. Porém, aqueles cientistas não tinham uma explicação satisfatória para este fato. Então, aí fala do poder das pontas. Uma ponta de uma agulha mesmo, se você pensar. Hoje sabemos que o poder das pontas ocorre porque, em um condutor eletrizado, a carga tende a acumular-se nas regiões pontiagudas. Em virtude disso, o campo elétrico nessas regiões é mais intenso do que nas regiões mais planas do condutor. Então, aí o que acontece? Vamos para a resposta do início. Olha aí, ó, você já deve ter observado que caminhões-tanques, desses que transportam combustível, têm formas arredondadas. Com as extremidades arredondadas, as cargas não se acumulam em uma das pontas, evitando um risco de centelha ou faísca. Então, pessoal, tem alguns experimentos que se você colocar... Muito legal agora. Você pega uma raquetinha daquela de matar mosquito, né? Tem gente que a gente fala aqui na região norte, Carapanã, ninguém conhece quase, né? Mas um mosquitinho ali. Você vai bater e faz o quê? Quando ele é colocado... Lógico que tem aquela tela do meio e as duas do outro lado, né? Tem que tocar na do meio e desse lado ou na do meio e do outro lado, para fechar o circuito. Se você pegar duas agulhinhas e ter um acúmulo de carga, você vai ver que ele vai disparar um choque. Eu acho que vocês já viram até o acendedor. Ah, muito bom! Fogão elétrico. Fogão elétrico é perfeito. Acendedor também. Tem alguns acendedores que você aperta, ele solta uma centelha. O que é aquela centelha? É uma pontinha que acumula a carga e ela automaticamente joga e passa para o outro condutor. Agora imagina uma centelhazinha no caminhão-tanque. O que acontece? Só preciso de uma centelha. Exemplo bem importante que você tem que evitar. Chegou em casa, lógico, a botija de gás geralmente tem que estar do lado de fora, porque se vazar espalha e não vai acumular dentro da casa, porque o que explode é o gás que está ali dentro. E se você imaginar apenas de você ligar a luz, solta uma centelhazinha tão pequena lá dentro que você não vê, mas pode fazer com que exploda o ambiente. Então, sentir o cheiro de gás, não liga nenhum equipamento eletrônico, não acenda nenhuma luz, abra a casa, tira a botija, deixa arejar bastante. E, de preferência, a botija do lado de fora. Porque aquela centelhazinha você não vê. Agora imagina no caminhão-tanque, uma pequena centelha poderia causar um acidente gravíssimo, né? Então, vamos continuar. Então, sempre tomando cuidado com isso. Qualquer equipamento que tenha cargas elétricas pode provocar um acidente. Então, por isso, essas partes arredondadas aqui, ó, bem arredondadinho dele. E até a roupa, né? Se você observar o motorista, né? Ele sempre tem uma roupa apropriada, luva, ele toma todo o cuidado para não ter nada que possa carregar e soltar uma fagulha, porque o combustível ele evapora muito facilmente e explode. Blindagem eletrostática, equilíbrio dos condutores. Essa blindagem eu já comentei na aula passada, que eu falei do carro, né? Questão de uma descarga elétrica de um raio ou um fio de alta tensão cair no carro, ficar do lado de dentro. Quando cargas elétricas em excesso distribuem-se na superfície de um condutor, uniformemente, tornando, né, o campo elétrico em seu interior nulo, atingindo o equilíbrio,
eletrostático, dizemos que ocorreu a blindagem eletrostática. Isso aqui é exatamente aquela situação que eu falei. Então, a blindagem eletrostática é a questão do carro, por exemplo. Aí a pessoa fala, cai um raio no carro, que salva é a borracha do pneu, porque ele é de borracha, ele é isolante. Gente, tem nada a ver com a borracha do pneu. É a casca esférica de metal que isola quem está do lado de dentro. Por isso que quando cai um fio de alta tensão, você não vai pegar o choque. Mas se abrir a porta, pisar no chão, tocar no carro que está eletrizado, com certeza a pessoa vai levar uma descarga elétrica podendo ir a óbito. Então, tomar muito cuidado. Caiu um fio, estou dentro do carro, fique lá até desligar, tirar o cabo e resolver isso. E esses fios de alta tensão, o pessoal fala que ele procura a gente. Por quê? Nós temos cargas elétricas no corpo, então nós somos condutor. Como ele tem um excesso, ele vai ficar procurando qualquer objeto eletrizado. Por isso que ele vem e pega na pessoa. Ou você passa perto e leva a descarga elétrica, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Vamos continuar? Então aí, beleza. Em 1836, Michael Faraday observou que a carga excedente em um condutor carregado residia somente em seu exterior, não interior. E não teve nenhuma influência em qualquer coisa em seu interior. Então, lá de dentro está nulo, né? Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida com folhas metálicas e permitiu altas descargas de alta tensão. Olha só o que está falando, alta tensão, não é corrente elétrica elevada, de um gerador eletrostático para atingir o interior da sala. Ele usou um eletroscópio para mostrar que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala. Olha aí o que acontece, ele criou e houve a descarga. Olha o que acontece, acumula no exterior e o campo ali dentro é uniforme. Então, não ocorre. Aqui o que acontece? Se o campo está em um sentido, as cargas vão se movimentar, né, nesse sentido. Aqui, se você pensar negativo, né, positivo. Só que aí quem está se movendo nessa animação são os elétrons, né? Então, o elétron repele, né? Negativo repele o elétron e o positivo atrai. Então, cria esse campo uniforme que você está observando aí. Um campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem, cancelando o campo interior. Então, esse campo externo vai influenciar nesses objetos aí. Então, aí você percebe que esse tipo de trabalho influenciou muito até na transformação de energia. Não vamos falar geração. Geração é uma forma de falar usual, mas é na transformação. A blindagem eletrostática foi comprovada por Faraday através de um experimento que ficou conhecido como gaiola de Faraday. Lá dentro ele ficou isolado. Este experimento conduzido por Michael, né, Faraday, demonstrou que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora, o que é fácil de provar com a lei de Gauss. Como exemplo, podemos citar o gerador de Van de Graaff. Esse daqui é bem legal. Olha o que acontece. Esse gerador, você pode dar uma descarga, olha aqui, desse objeto para a superfície, né? Que aqui está mostrando que os elétrons estão indo para onde? Para essa bolinha menor. Então, ele vai girar, passar numa escova. Essa escova aqui, ela faz o quê? Ela tira a carga ou faz com que a carga da casca seja removida para a bolinha menor. Essa casca esférica maior, aqui, é removida elétrons e vai para outra. Então, o que acontece? Ela tem que ir para algum lugar. Esquema de funcionamento do gerador, né? Então, tem todos os passos que você pode observar aí. Pessoal, olha só, alguns experimentos você consegue,
Por incrível que pareça, só com algumas plaquinhas e uma vassourinha, que você gira 2 discos e você consegue eletrizar 2 bolinhas. Aquilo ali já me deu um monte de choque, já peguei, porque é um descuido, né? E é igual aquela raquetinha, que você leva um susto. Não é que machuca, você leva um susto. Então você consegue. Aí você pensa, poxa, mas onde estão essas cargas? Gente, num objeto muito pequeno, metálico, existe uma energia imensa. Ela só tem que ser movimentada. Exemplo, na usina é gerado um campo elétrico. Mas o que você usa são os elétrons que estão armazenados ali no fio, porque ele anda alguns centímetros por minuto, o elétron. O elétron é infinitamente pequeno, né? Então ele anda uma distância dessa, é uma distância imensa para ele. E ele anda muito devagar. A diferença é que gera um campo, passa pelo fio e ela começa a se mover. E esse excesso é utilizado. Então nós falamos até do gerador de energia de fusão nuclear, né? Que 1 litro, 1.000 litros de água, uma caixa, né, com 1.000 litros, pode gerar energia equivalente a vários e vários barris de petróleo. Então aí você analisa a quantidade de energia que tem em toda a matéria existente, tudo que você pensar. E essa energia maior está dentro do núcleo, tá? O elétron já é bastante energia. Agora imagina tirar essa energia do núcleo, que é a força forte. Vamos continuar? Então aí, é só um exemplo. Se você pega nesses geradores, geralmente o cabelo, né? Quem tiver o cabelo grande, geralmente, né? As mulheres têm o cabelo mais grande, eles começam a rupear porque tem a mesma carga. Lógico, carga de sinais iguais, repelem-se. No experimento de Faraday foi utilizada uma gaiola metálica onde colocou um isolante e uma cadeira de madeira e sentou-se, no caso, né, deu-se uma descarga elétrica e nada aconteceu a ele, provando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem levar nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem em sua parte externa, exterior da superfície. Lembrando que ele fala aqui, ó, colocou um isolante e uma cadeira de madeira. O que isso significa? Não pode tocar na carcaça. Ele ficou lá dentro, sentadinho e quieto. A blindagem eletrostática é muito importante no nosso cotidiano. Nos protege principalmente, o que eu falei aqui, ó, raios, como em viagens de avião ou de carros, que eu falei várias vezes aqui, ó. Então aí tem um exemplo que é bem legal, porque você entra lá num avião, daí fala, por favor, desliguem os celulares para não influenciar e tudo mais. Por quê? O sistema de comunicação dentro do avião, ele é todo feito praticamente de fibra ótica. Porque numa descarga numa nuvem, se fosse elétrico, sofreria pane e ia parar de funcionar. Só que ele sofre a influência de ondas eletromagnéticas, né? Então por isso que dizem que é um modo avião, né? Até falado modo avião. Você liga lá para não estar emitindo ondas eletromagnéticas. Mas imagina se o avião fosse todo, sei lá, parte elétrica, sofre uma descarga, queima tudo. Já deve ter acontecido uma sobrecarga, você ter visto algum equipamento queimar numa sobrecarga, caiu um raio no poste, um transformador estourou, um fio caiu em cima do outro, 2 fases, acabou dando 220, só que o equipamento é 110. Já aconteceu isso na minha residência, o ventilador começou a ficar com a velocidade muito alta. Aí o que aconteceu? Eu fui sair na rua, vi que um fio encostou no outro e acabou se tornando 220. Lógico, se eu deixasse os equipamentos ligados, ia queimar tudo, né? Vamos lá, continuando. Então aqui é importante. Quando a descarga atinge um avião, a eletricidade simplesmente viaja através da camada externa da fuselagem de alumínio e não causa dano real. Pode cair um raio lá, só que não vai acabar danificando o avião, né? Na verdade, a proteção das aeronaves contra raios é tão boa que muitas vezes os passageiros nem sequer percebem que isso acontece, né? Ou que aconteceu durante a viagem. A blindagem eletrostática é usualmente utilizada hoje em dia em aparelhos eletrônicos, né? Que ficam envoltos por uma capa metálica
para não serem danificados por um campo elétrico externo. Se aparelhos eletrônicos fossem submetidos a um campo elétrico intenso, os seus componentes poderão ser danificados. Aqui tem um exemplo muito legal. Se você quer testar, como é que faz isso? Você pega papel alumínio, o seu celular, e você enrola. Simplesmente o celular dobrando ali. Você vai ver que você não vai ter sinal desse equipamento. Ou passar com o celular dentro de um túnel, né? Que ali tem além da terra, tem aquela camada de concreto, ferro e tudo mais. Então, você acaba perdendo, às vezes, o sinal também. Então, equipamentos eletrônicos, você pode criar uma blindagem nele. O que acontece? Você não consegue passar através dessa blindagem eletrostática, né? Não é para estar escondendo o celular, não. Só estou dizendo que você consegue fazer isso envolvendo o celular, certo? Vamos lá, continuando. Você pode criar uma blindagem aí para ele, né? Outras das aplicações que são muito utilizadas do conceito da gaiola de Faraday são os para-raios. Isso aqui é muito importante, porque em alguns lugares cai muito raio, principalmente nos prédios mais altos, que são formados por ligações metálicas de cobre ou alumínio que liga a extremidade superior de um edifício, formando a gaiola de Faraday, com os condutores enterrados ao solo, dissipando assim a descarga. Tem que mandar, chamado aterramento, né? O fio terra aí que vai conduzir a energia elétrica para o maior condutor que existe, que é a própria terra, né? Aqui é algo importante, até onde o para-raio vai proteger. Admite-se que a zona de proteção do para-raios, tipo Franklin, seja igual a um cone com vértice na ponta do para-raio. O vértice e a geratriz do cone formam um ângulo alfa. Então, você tem uma certa altura, H, e esse ângulo para poder chegar até o solo. Algo importante assim que você tem que observar bastante. Se você está andando na chuva, está caindo muito raio, aí a pessoa já pensa, poxa, tem uma árvore, vou me proteger. Gente, não faça isso. O lugar mais provável de cair uma descarga elétrica é em árvores. Já fui para o sítio do meu pai, cheguei lá, uma castanheira no chão, outra árvore, totalmente estourado, pegando fogo. É geralmente nas árvores mais altas. Se eu estiver andando do lado de uma pessoa mais alta que eu, o que acontece? É mais provável que a pessoa mais alta leve o choque do que o mais baixo. Isso aí é fato. Quanto maior a altura e quanto mais fino for, porque, lembra, poder das pontas, aonde acumula mais carga elétrica? Nas pontas. E o para-raio você vai ver que são três agulhinhas. Ah, mas e aí? Às vezes o para-raio não funciona. Gente, pode ser que seja desviado para outro equipamento que esteja atraindo mais do que o para-raio. Pode acontecer. Mas um para-raio vai salvar muitas vidas, porque se cair no prédio, com certeza ele vai direcionar para isso. Algo importante, às vezes, é fazer aterramento na casa, porque se houver uma descarga elétrica, uma sobrecarga ou cair um raio na fiação, ele vai ser conduzido para o solo e vai acabar salvando seu equipamento. Beleza? Então vamos continuar. Só que aí o para-raio não é 100%, vai salvar tudo, todo o tempo, não é assim. Então a zona de proteção do para-raio vai estar aqui, ó, nesse cone. O que tiver dentro desse cone vai estar seguro. Esse ângulo sempre foi a questão mais discutida desde 1892. No Brasil, segundo a norma NBR 5419, este ângulo varia conforme a altura do para-raio e o nível de proteção, né? Assim, por exemplo, para estruturas com níveis de proteção exigido para a classe 4, estruturas construídas de material não inflamável e com pouco acesso de pessoas, estão vendo aí que tem toda uma norma, como depósitos em concreto armado, e uma altura, uma altura relação ao solo de até 20 metros, o ângulo deve ser de 55 graus. Então, ele está falando como vai ser essa proteção, né? Já para estruturas de classe 3, uso comum, com residências, escritórios e fábricas, para a mesma altura de 20 metros, o ângulo deve ser de 45. Olha a diferença. Aqui
55, vai ter uma abertura maior nesse cone, tá vendo? É como se fosse um pouquinho mais aqui, ó. Ele vai ter uma abertura maior. Só que, quando você tem outras pessoas, a proteção se torna menor. Mais equipamentos, pessoas ali transitando. Para descobrir o raio de proteção de um para-raios, utiliza-se a equação. Raio de proteção é igual à altura vezes a tangente do ângulo, que é o ângulo que é 45, 55 e assim por diante. Então, onde H é a altura, em metros e o ângulo em graus. Empregando para o mesmo fim que o para-raios de Franklin, né? Empregado. O para-raios de Melsins adota o princípio da gaiola de Faraday. Consiste em envolver o edifício numa armadura metálica, aproveitando as linhas arquitetônicas para a passagem no caso, né, da trama, barras de ferro verticais e horizontais. Toda estrutura de concreto tem essa estrutura de ferro, já utiliza ela, né? No alto da construção, as barras verticais juntam-se em feixes, os quais se ligam ao solo. No outro extremo, por uma série de chapas de terra, né? Então você consegue fazer aí, ó. Aí, aqui um outro, né? Aqui já são outros, aqui é um para-raio radioativo. Então vocês estão vendo que tem vários. Tem o em forma de cone, opa, voltei aqui. Você pode usar a própria estrutura, usando não é a fiação, falei errado. A estrutura metálica, os ferros, para fazer as barras de ferro, né, para fazer. E aqui um outro, na proteção de instalações elétricas, o para-raio ou descarregador é colocado num ponto da instalação, em que se forme o máximo da onda de tensão elétrica. Na instalação, no caso, na instalação intercala-se um dispositivo que o obrigue a onda de corrente elétrica em quadratura com a onda de tensão elétrica, a ter uma inversão nesse ponto. Os tipos de para-raios empregados em instalações elétricas são de antena, de rolos, de peróxido, de chumbo e eletrolítico. E aqui um a mais, né? Então, existem vários tipos de para-raios que você podem estar utilizando. Na sua casa, se você pensasse, né? Você teria que ter uma fiação, um objeto para receber essa descarga elétrica e dependendo do raio que cair pode até danificar essa estrutura, se não for uma estrutura apropriada. Raio pode ocorrer de cair em vários locais, principalmente a pessoa pensar o raio só vem da nuvem para a terra. Não, pode em alguns casos sair da terra e ir para a nuvem, depende da carga que está se acumulando. Só que o ideal é o quê? Você sempre desligar ali, se está caindo muito, escutando mesmo cair raio, vê que está muito intenso, você desliga equipamentos, calça uma sandália para evitar, fica ali em cima da cama, evita estar pisando no chão. Então, são medidas que você vai fazer. A para-raio, poucas estruturas, de poucas casas, dificilmente você vai ver em casa, vai ver estruturas maiores, porque elas estão mais elevadas e é muito mais fácil cair um raio nas estruturas mais altas do que nas estruturas mais baixas. Beleza? Então, já já a gente volta, a aula continua.